tudo bem? Hoje a gente tem um vídeo especial para o mês internacional da mulher. Se você é mulher, você vai receber informações e dicas especiais para você. E se você é homem, você também já teve ou terá uma dupla mulher e sairá hoje bem informado. Eu sou Roseli Ronquese, do canal Bora Mergulhar. O nosso canal é um canal de conteúdo de mergulho, onde você recebe dicas, treinamentos, aulas gratuitas. Então, fica com a gente até o final, que a gente já vai continuar. Vamos começar falando sobre menstruação? Pois é, todo mês a gente tem aquela preocupação quando vai mergulhar, se tudo bem, se a menstruação para na água. Existem outras questões também que as pessoas às vezes me questionam, do tipo: o tubarão vai correr atrás de mim se eu estiver menstruada? Não. Vamos esclarecer de uma vez esse assunto, porque é o seguinte: se você estiver menstruada e usar um absorvente interno, ele não vai subir e ficar cada vez mais interno. Fique tranquila com relação a isso. Pode usar. Com relação à menstruação parar durante o mergulho, sim, isso acontece. Não é que a menstruação para, é que a menstruação ela continua, mas o líquido, o sangue que deveria escorrer pela vagina não vai escorrer porque ele tem a pressão externa. A pressão da água ela é muito maior do que a pressão do ar. Dessa forma, mesmo que você estivesse sem absorvente, no momento da secreção, ela não sairia porque tem essa pressão ali fazendo com que não saia. Uma vez que você sai da água, naturalmente essa pressão não existe mais e aí sim você vai expor a sua menstruação. Mas se você está com absorvente interno, esse problema está resolvido. Com relação ao tubarão, você teria que menstruar muito e não conseguir conter esse sangramento mesmo com a pressão da água. Então não pense que você vai menstruar, mergulhar e haver um rastro de sangue atrás de você e alguns tubarões querendo te pegar. Não, isso não vai acontecer, tá bom? Então, pode mergulhar tranquila, mesmo menstruada, tomando, obviamente, os cuidados de higiene necessários. E ao sair do mergulho, troque imediatamente o seu absorvente, porque aí você já está com água do mar, já ficou muito tempo ali dentro. Troque, coloque um absorvente limpinho e vida que segue. Roseli, eu estava grávida e não sabia e mergulhei, e agora? Bom, veja bem, nós sabemos que mergulhar grávida não é recomendável, até porque não existem estudos que comprovem que o feto estará seguro ou não estará seguro. Como não existem estudos, então vamos discutir alguns pontos aqui para a gente entender o que pode dar de errado, o que não tem a menor chance de dar errado. O que acontece? Quais são os efeitos da pressão sobre a mergulhadora e se esses efeitos da pressão, se eles afetam diretamente o feto ou não. Por exemplo, os espaços aéreos corporais, eles sofrem pressão naturalmente com a água, com o ar. Esses espaços aéreos, se sofrem uma pressão além daquilo que eles deveriam, a gente pode correr, aí tem o risco aí de ter um barotrauma. O barotrauma é uma lesão que se forma em função da pressão externa ser maior do que a pressão interna. O que acontece? Na mergulhadora, esses espaços aéreos estão aí sofrendo pressão e quando equalizados não tem nenhum problema. E o feto? O feto, segundo pesquisas, segundo cientistas, segundo os médicos, ele não corre um risco
com relação a esse tipo de pressão, porque o líquido amniótico, ele protege o feto, protegendo assim todos os espaços aéreos. Então não há espaço aéreo para ser agredido pela pressão no feto. Então, quanto a isso, teoricamente, não existe um risco. Mas, Roseli, e se houver uma hiperexpansão pulmonar, isso pode afetar o bebê? Bom, vamos pensar sobre isso. O que é uma hiperexpansão pulmonar? É quando existe aí uma formação de bolha nos pulmões, ou se você subiu muito rápido no mergulho, isso pode causar uma hiperexpansão do ar no seu pulmão. O feto, ele absorve o oxigênio que vem do sangue da mãe. Então, os pulmões do feto ainda não estão vulneráveis a esse tipo de problema. Mas lembre-se, se você sofre uma hiperexpansão pulmonar, você está colocando a sua vida em risco e naturalmente a do feto, independente se é por hiperexpansão pulmonar ou não. Em risco a sua vida, você pode estar colocando também a vida do feto. E se você tiver que ir para uma câmara hiperbárica, se a mulher tiver que ir para uma câmara hiperbárica, ela vai precisar respirar oxigênio ou ar enriquecido, o que faz com que a toxicidade do oxigênio possa aí sim afetar o bebê. Então, evitando esses riscos é muito melhor, já que não existe nada que comprove que o mergulho em si afete ou não o bebê, mas os problemas que a mãe está sujeita pode afetar de outras maneiras, correto? Mas, Roseli, e a doença descompressiva, ela pode afetar o bebê? Bom, a doença descompressiva, ela é um problema por si só, né? Estando grávida ou não, obviamente a gente deve evitar uma situação como essa. Mas digamos que você não sabia que estava grávida, mergulhou e precisou ir para uma câmara hiperbárica, que é o tratamento que se dá para uma doença descompressiva. Lembre-se, numa câmara hiperbárica, você vai estar exposta a oxigênio numa pressão alta. E o oxigênio ele pode sim ser tóxico para o bebê. Infelizmente ainda não existem conclusões aí definitivas, uma opinião médica definitiva sobre esse assunto, mas a gente sabe que existe sim um risco de toxicidade por oxigênio. Por outro lado, o que é a doença descompressiva? Ela é a formação de bolhas. De modo geral, normalmente os pulmões eles eliminam essas bolhas na mergulhadora. Eles vão eliminando de maneira que essas bolhas elas acabam não afetando o feto, porque o feto está protegido pela placenta. E lembrando que os pulmões do feto ainda não são funcionais, então não tem como uma bolha entrar num pulmão que ainda não está funcionando. Mas, evidentemente, a gente deve evitar a todo custo, sabendo que está grávida, não mergulhar. Ou se você está tentando ficar grávida, evita isso, segura mais um pouquinho, resolve essa questão e aí depois bora mergulhar. Não é melhor assim? Mas uma coisa é fato. Independente de estar menstruada ou estar grávida, a hidratação no mergulho ela é fundamental. Por quê? Porque ela ajuda você a evitar uma doença descompressiva e assim, qualquer coisa que você possa fazer de anormal ou tenha uma emergência no mergulho, você estando bem hidratada, você vai ter todo o seu sistema funcionando melhor. Então, você estará muito mais segura, vai te dar mais disposição antes, durante e também depois do mergulho. Imagina, menstruada e desidratada? Não é legal. Então beba bastante água, beba bastante líquido antes do mergulho e beba bastante líquido no intervalo de superfície também. Isso ajuda muito a você ter um mergulho mais seguro e mais confortável também. Mas, Roseli, e criança no mergulho? Pode. Criança no mergulho? Deve. As crianças, elas se divertem muito no mergulho. As crianças, elas aprendem com muita facilidade. Acredite, mesmo a parte teórica. Alguns pais às vezes perguntam, mas Roseli, meu filho vai entender toda essa parte teórica? Nitrogênio, oxigênio, doença descompressiva, tudo isso? Vai. Sabe por quê? Eu ensino de uma forma didática.
Uma vez eu tive uma turma com algumas crianças e na hora de falar sobre níveis elevados de nitrogênio, de oxigênio, eu troquei por bolinhas azuis e bolinhas verdes. E o ar que a gente respira é composto de bolinhas azuis e bolinhas verdes. Se quando a gente respira tiverem muitas bolinhas azuis dentro da gente, isso pode ser um problema. E daí eu fui desenvolvendo esse raciocínio mais lúdico e as crianças entenderam sim. E pasmem, elas gabaritaram na prova da PAD. E depois, quando eu olhei, uma delas estava explicando para o pai dela o que eram as bolinhas azuis e verdes, porque ele não estava indo tão bem assim na prova. Então dá sim. Durante o treinamento de piscina, as crianças elas se divertem, elas têm muito menos medo e elas obedecem ordens de uma forma muito mais natural. Então, sempre que eu falava assim pode e assim não pode, elas obedeciam piamente, faziam direitinho e, de novo, estavam lá corrigindo os pais. Mas pai, a professora não falou que é assim, por que você está fazendo diferente? Não é legal? Depois, no treinamento no mar, a gente coloca um instrutor específico só para cuidar das crianças. E elas se divertem muito, porque aí elas vão praticar o que aprenderam na piscina e ainda vão ver a vida marinha. E as crianças adoram, se divertem, brincam. E além de tudo isso, que já seria suficiente para ser muito bom, elas aprendem muita coisa. Elas aprendem sobre vida marinha, sobre pressão, elas aprendem sobre naufrágios, elas aprendem sobre responsabilidade, sobre autocuidado. O mergulho ele é muito completo nesse aspecto. Então, crianças a partir de 8 anos já podem fazer um curso para mergulhar na piscina. E crianças a partir de 10 anos já podem ter uma credencial Junior Open Water Diver. Até os 14 anos é essa credencial. Depois podem migrar para uma credencial Open Water Diver. Qual que é a diferença entre uma e outra? Crianças entre 10 e 14 anos, que são Junior Open Water Diver, elas podem mergulhar até 12 metros de profundidade. E depois elas migram para Open Water a partir dos 15 anos de idade e podem ir até 18 metros de profundidade. Dessa forma, o pai ou a mãe que estiver acompanhando aquela criança vai poder mergulhar até 12 metros e depois também acompanhá-las até os 18 metros. Não é bacana?